espírito. Era a forma de Jesus falar: esquece tudo que você aprendeu até agora e começa tudo de novo. Aí Nicodemos não pergunta, mas o olhar dele questiona Jesus. E Jesus olha para ele, para a multidão que ele dentro, e diz assim: o vento sopra onde quer, ninguém ouve a sua voz, não sabes onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu estava meditando hoje no que pregar aqui. O Senhor disse para mim: filho, avise os berebitas que o vento vai soprar. Avise os jovens, os universitários, que o vento vai soprar. Avise os pastores, os missionários e as missionárias que o vento já está soprando. Avise ao Brasil que vai soprar um furacão de mudanças, porque quem manda nessa nossa nação ainda é Deus. Glória a Deus. Pensamos: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. E o que eu vou falar agora é para te deixar apavorado. O vento sopra onde Ele quer, não é onde eu quero. Sabe o que significa? Significa que não adianta você, pastor de igreja, ou membro, ou líder de juventude, ficar em casa de madrugada, ou durante o dia ou a noite, fazendo matemáticas, fazendo contas de crescimento, e chegar para a igreja e passar para a igreja uma matemática, uma equação, dizendo: se cada crente esse ano ganhar mais uma alma, no final de 3 anos, o mundo inteiro estará ganhado. Não é assim. Não é você quem vai soprar o vento, é Deus quem vai soprar o vento. Estamos esperando um avivamento vir das irmãs que estão de joelho orando, e por isso o diabo está em cima do ciclo de oração, querendo destruir ele. Então Deus diz assim: o vento não vai soprar porque o ciclo de oração está buscando, o vento vai soprar porque eu quero que ele sopre. E eu vou profetizar que o vento vai começar a soprar de onde você jamais imaginou. E não se assuste, porque agora eu vou profetizar, e tomara que esteja sendo filmado para ir para a televisão. Eu profetizo que os nossos filhos, que até ontem ninguém dava nada por eles, depois de ouvirem essa mensagem, serão transformados. O avivamento vai vir de onde você jamais imaginou. Olha o que eu vou dizer agora. Sabe esta perseguição toda que eu estou sofrendo? Todo o movimento que hoje me persegue, inclusive tem 15 pessoas ali fora, enquanto nós estamos aqui, pelo menos umas 5.000 pessoas. Esses 15 que lá estão são dignos das nossas orações, porque eu não duvido que daqui a um ano, quando eu voltar aqui, alguns deles estarão aqui dando glória a Deus. Sabe por quê? Porque o vento sopra onde quer. Glória a Deus. Ontem à noite, enquanto eu pregava em Igarapé Mirim, eu quero agradecer ao irmão Rosivaldo que está ali. Ele veio me contar hoje, nós fomos uma multidão incontável, e quando fizemos o apelo, quase 80 pessoas voltaram para Jesus e entregaram a vida para Ele. Na hora da oração pela cura, tinha uns 10 caídos no chão, completamente possuídos por Deus. Alguns antes estavam endemoniados. Aí hoje ele chegou em mim e disse: pastor, mais de 20 homossexuais que estavam lá no culto aceitaram Jesus como Salvador e estavam ali no chão. Se for mentira, a mentira é dele. Fica de pé, Rosivaldo. Foi isso que aconteceu lá ontem ou não foi? Está aqui ele para confirmar. Sabe o que está acontecendo? É Deus dizendo assim: eu sopro o vento do jeito que eu quero. Eu sinto uma mudança nos ares do Brasil. Eu sinto uma força de Deus entrando dentro das famílias. As famílias começam a se despertar. As famílias, que nem todas são como nós evangélicos, são católicos. Até ateus, que escute isso e pasme, até ateus, mas que prezam a família, começam a se levantar e começam a dizer: o que nós estamos vendo é uma perseguição que nunca antes houve. Ou seja, querem mudar os conceitos e os valores, mas não vão mudar, porque o vento vai soprar. O vento vai soprar. Escute o que eu vou dizer. Vai acontecer aqui em Belém o que aconteceu comigo quando era garoto. Teve um dia na minha igreja, no culto lá na Avenida 11, o pastor José Bispo dos Santos, que já dorme no Senhor, se levantou orando em línguas e disse à igreja: Deus me mostrou 3 meninos aqui que Ele vai usar. E Ele chamou os meninos à frente. O primeiro foi o Flávio Felipe Antônio, Flavinho. Depois chamou para frente Elias Chaves. E por último ele chamou Marco. Quando ele disse Marco, levantou 5 Marcos na igreja. Ontem
pobre é uma tristeza, né? Todo mundo põe isso nos pulsos. Era eu e mais 4. Ficamos os 5 de pé. Ele disse: não, não somos 5, é só um. Marcos Belisário. Quando Marcos Belisário foi à frente, veio uma glória sobre aquela igreja. Os 3 meninos eram meninos que pregavam. O Elias era filho de uma mãe que dirigia o círculo de oração na época. O Flavinho era filho de um pastor batista que foi queimado pelo fogo do Espírito Santo. E o Marcos Belisário era filho de um irmão do irmão Delcino Belisário, que até hoje é um dos diáconos mais queridos da nossa igreja. Os 3 tinham, entre aspas, pedigree evangélico. Os 3 vinham de famílias que tinham chamada para o episcopado. E aquilo me deixou muito angustiado. Eu levantei na hora da oração enquanto eles oravam e fui para casa. Saí do culto chorando e fui brigando para casa. E fui dizendo: Deus, só porque minha mãe não é crente, só porque eu moro numa casa pequena com 12 pessoas que se dividem em 2 cômodos, Senhor, só porque eu não tenho nada, só porque meu pai não é pastor, aliás, eu nem nome de pai tenho nos meus documentos. O nome de pai aparece um risquinho. Na época em que eu fui registrado, o pai não era obrigado a assumir a paternidade. E eu fui chorando, e enquanto eu estava chorando, o Espírito Santo falou comigo, dizendo: filho, eu levantei aqueles 3 porque eles são escolhidos no ventre da mãe. E o escolhido no ventre da mãe, pela lei da Bíblia, chama-se Nazireu. Chama-se o quê? Nazireu. Aí que eu chorei mesmo. Naquela noite eu dormi angustiado, dormi chorando, soluçando. Acordei por volta de 3 da manhã com o corpo arrepiado, e o Espírito Santo falando no meu ouvido: Nazireu, só uso nazireus, só levanto nazireus. E eu virei para o quarto e falei: por que o senhor está falando isso comigo? O senhor disse: pegue a sua Bíblia e vai ler sobre os nazireus. Eu tinha uma bibliazinha rasgada, mas que tinha concordância, e procurei nazireus e fui ler os versículos de nazireado. Era 4:30 da manhã quando eu estava dando pulo de glória a Deus e chorando, porque eu li no livro de Levítico assim: aqueles que não nasceram nazireus, mas que querem fazer um voto dos nazireus, o Senhor os receberá de braços abertos. A nossa igreja pensava que o Flavinho seria o maior pregador do mundo porque ele tinha uma eloquência inumana. Hoje o Flávio está fora da igreja, um dos gerentes ou um dos diretores do banco Anro, antigo Banco Real. Quando eu me encontro com ele, a primeira coisa que ele diz é assim: não toque em Deus comigo, porque eu não creio em mais nada. Elias teve a oportunidade de ser consagrado a pastor pela minha vida. É pastor no ministério que eu fundei. Nós temos 15 igrejas e Elias é um policial, e eu pude consagrá-lo ao pastorado ou confirmar a sua consagração. Marcos Belisário é pastor numa igreja pequena no interior de São Paulo, e eu me tornei uma lenda, um mito. As pessoas não vêm mais para me ouvir pregar, porque quem quer me ouvir pregar é só entrar no YouTube. Tem lá centenas de mensagens, tem mensagens assistidas mais de 4 milhões de vezes. Meus DVDs estão esparramados em todos os países onde se fala a língua portuguesa e foram traduzidos para o inglês e para o espanhol. Quem quer me ouvir pregar é só ligar em casa o programa da televisão da RBN e vai me encontrar ali, ou na CNT, ou em outra das 6 emissoras que retransmitem. Quem quer me ouvir pregar, compra os meus livros, não precisa vir. As pessoas que vêm não vêm para me ouvir pregar, vêm para saber se é verdade que Deus pega um homem do nada, de uma cidade que não tem no mapa, e coloca ele em destaque na nação. Deus te trouxe aqui para dizer que o vento que soprou na minha vida vai soprar na sua. E se tem alguém que concorda comigo, dê glória a Deus, por favor. Não, seu grito não me empolgou. Levante a mão direita para o céu, chacoalhe ela. Agarre o ombro de quem está do seu lado, por favor. Agarre a pessoa, chacoalhe ela até ela ficar irritada. Irrita ela, irrita. Tira ela do lugar. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Não, sacode. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Diga: Deus vai soprar um vento e vai sacudir a sua vida, vai sacudir o seu casamento, vai sacudir o seu ministério, vai sacudir a sua história.